Então vamos continuar a busca pelo código ótimo. A gente viu até agora que um código de prefixo ele deve satisfazer a desigualdade de Craft, e se tiver desigualdade de Craft a gente tem como criar um código de prefixo a partir dos complementos que satisfazem a desigualdade de Craft. E vimos também que um código unicamente decodificável deve satisfazer a desigualdade de Craft. Então qualquer código unicamente decodificável, se ele não for de prefixo, não vale a pena a gente utilizar. A gente pode utilizar um código de prefixo com o mesmo complemento esperado, bastando para tanto criar o código de prefixo usando o algoritmo que vimos na aula anterior, né? Usando os complementos desse mesmo código. Então nosso objetivo, né, é minimizar o complemento esperado. A gente quer um código tem um comprimento esperado mínimo. E a gente quer então minimizar essa grandeza, comprimento esperado, sujeito à desigualdade de Craft. Se a gente encontrar, os comprimentos que minimizam o comprimento esperado e satisfazem a desigualdade de Craft, aí nós poderemos utilizar o algoritmo visto para poder criar um código de prefixo com esses comprimentos. Bem, aí nós adotamos uma relaxação, sobre a condição dos comprimentos serem inteiros e utilizamos o Lagrangiano para poder encontrar os comprimentos ótimos. Então esses L estrelas que encontramos, é o valor do comprimento ótimo, relaxando a condição, permitindo então que os comprimentos sejam não inteiros. Bem, nós mostramos também que a entropia é o comprimento esperado mínimo. Então a desigualdade tem que ser sempre satisfeita. E a distância entre o comprimento esperado e a entropia é uma medida do quão distantes estamos do ótimo. O ótimo é a entropia. E essa distância então vai ser dada por isso aqui. Divergência P e R log de 1 sobre C. Onde o C e o R a gente definiu anteriormente dessa forma. Então para construir um código, encontramos a distribuição diádica mais próxima no sentido de Kullback-Leibler, então mais próxima da distribuição subjacente P, e construímos um código seguindo a proposição inversa de Craft. Então a proposta do Shannon foi utilizar esses comprimentos para poder buscar uma distribuição próxima da distribuição subjacente, buscando então os LIs próximos do comprimento ótimo. Bem, nós mostramos que esses comprimentos satisfazem a desigualdade de Craft, então existe um código de prefixo com esses comprimentos e o comprimento esperado do código vai estar até um bit de distância da entropia. Então a gente vai ter a entropia, a eficiência tendendo a 1, quando a entropia for grande, tendendo a infinito, mas a entropia tendendo a 0, a gente vai ter eficiência baixa, tendendo a 0. Então, por exemplo, se D igual a 2, teremos a eficiência máxima de 50%. Então a gente definiu que é a eficiência. E vimos também que para melhorar a eficiência a gente poderia codificar blocos. Só que codificar blocos tem sempre o problema de ter que ficar armazenando, juntando os blocos. E também vimos que se a gente codificar com a distribuição errada, então esse limite nosso que a gente estava a 1 bit de distância da entropia, agora a gente soma mais uma parcela, que é a divergência de P e Q, onde essa divergência mede o quão distante estamos quando a gente considera a distribuição como sendo Q, a distribuição usada para realizar a codificação, e então essa divergência mede o quão distante essa distribuição Q está do P, da distribuição subjacente. Então, ao considerar uma distribuição errada, a gente acaba pagando um preço extra. Então temos aqui um exemplo bem simples para ilustrar como que o código de Shannon não é ótimo. Então suponha uma distribuição, um alfabeto binário com essa distribuição. Então a probabilidade de x igual a 0, 10 a menos 1000 e 1 menos isso, a probabilidade de x igual a 1. Então se a gente utilizar
né, esses valores de distribuição para calcular os comprimentos do código de Shannon. Então, o comprimento associado ao 0 vai dar 3.322 bits, e o comprimento associado a 1 dá 1 bit. Mas se o nosso alfabeto é binário, 0 e 1, a gente pode representar simplesmente o 0 e 1 com 0 e 1, os próprios 0 e 1, né? Não precisa recodificar. Então aqui tudo bem, nós estamos utilizando 1 bit. Agora aqui no 0 a gente está utilizando 3.321 bits a mais do que o necessário. Então, de forma geral, né, vai acontecer que os comprimentos obtidos para as palavras, né, para codificar, né, utilizando o código de Shannon, esses comprimentos vão acabar sendo maior do que o necessário, e o código de Shannon, então, não será um código ótimo. Esse exemplo simples já mostra que ele não é ótimo. O código de Shannon não é um código de prefixo, né, com os comprimentos inteiros ótimos. Então, temos que continuar a busca, né, pelo código ótimo. Então, em breve, nós vamos mostrar aqui o código de Huffman e mostrar que ele é o código ótimo, o código para codificação de símbolos. Então, na verdade, então, o que ele propõe? É um procedimento para encontrar o menor código de prefixo. E o objetivo, então, é, dado uma distribuição P, encontrar esse código de prefixo, né, com o comprimento esperado mínimo. Então, o código de Huffman vai satisfazer esses requisitos. Mas antes, vamos mostrar o método guloso. Nós falamos já desse método guloso há mais tempo, em um dos exemplos. Aí nós vamos, nesse exemplo, nós vamos voltar nesse exemplo e verificar como é que funciona a abordagem gulosa e depois comparar com o método de Huffman. Então a ideia do método guloso é começar pelo topo e dividir as palavras potenciais em probabilidades iguais. Então, como a gente tinha já mostrado antes, né, naquele jogo de perguntas, sim, não, a ideia é que em cada decisão, em cada pergunta, a gente vai tomar, fazer aquela pergunta ou tomar aquela decisão que tem maior entropia associada, de forma que a entropia remanescente seja menor possível. Então, quando a gente falou desse exemplo anteriormente, a gente mostrou aquele jogo de perguntas, né, que a gente quer fazer perguntas binárias e determinar quem é o objeto, né, a partir do menor número possível de perguntas. Então, vamos supor que um exemplo que a gente tem esses símbolos A, B, C, D, E, F, G com a distribuição dada abaixo. Então, a ideia do método guloso é reduzir a entropia residual. Então, a gente quer determinar quem é o X. Então, a gente quer minimizar a entropia residual após fazer uma determinada pergunta Y1, primeira pergunta. Então, a ideia do algoritmo guloso é minimizar a entropia residual de X dada a primeira pergunta. Então, a gente sabe, né, que a entropia de X dada Y1 é a entropia de X Y1 menos a entropia de X de Y1. Agora a gente pode, representar a nossa pergunta é uma função do nosso X. Dado o X, a gente avalia uma pergunta e obtém o valor do Y. Então, se o Y1 é a função de X, a entropia de X Y1 é igual à entropia de X. Então, a gente pode aplicar isso e aqui nesse termo fica a entropia de X. Então, para minimizar, a entropia residual, minimizar esse termo, a gente tem que aumentar esse termo. Então, a gente tem que escolher a pergunta Y1 com a maior informação mútua com X. Então, a gente sabe que a informação mútua de Y1 e X é a entropia de X menos a entropia condicional de X dado Y1. Que olhando aqui também, a gente sabe que então esse resultado dá a própria entropia de Y1. Então, a pergunta que vai maximizar a informação mútua é a pergunta que vai maximizar com entropia.
Bem, então, se as perguntas forem do tipo, né, x pertence a um determinado conjunto, a gente vai dividir, né, esses nossos símbolos, né, em dois conjuntos, um conjunto e o complemento dele, né, e perguntar, x está num conjunto? Né? Se está, a gente sabe, já tem um caminho para qual que é o símbolo, né? Senão a gente parte para o outro caminho. Então, para realizar perguntas desse tipo, a gente pode particionar, né, esse conjunto de diversas formas. Né? Eu poderia pegar esses dois contra esses aqui, né? Eu pegar 3 contra esses 4, né? Particionar eles de qualquer forma em dois conjuntos. Mas eu quero fazer a partição em que a entropia da pergunta, né, seja máxima. Então, olhando aqui nesse exemplo, é fácil ver, né, que se a gente dividir aqui, a gente tem dois conjuntos, cada um com probabilidade de meio. Então, nesse caso, né, como a probabilidade é ser meio e meio, a entropia binária é máxima. Então é isso, a gente faz então essa partição. Vamos particionar o conjunto em ABCD e em EFG. Então separa esses dois grupos, de forma que a probabilidade de cada um deles é meio, e a entropia então associada a essa primeira pergunta é 1, é máxima. Então a próxima pergunta vai depender do resultado da pergunta anterior. Então nós vamos associar a primeira pergunta, uma variável aleatória. Esse aqui vai ter o valor 1 quando x pertencer a EFG e 0 quando não pertencer. Então essa aqui é aquela função indicadora, que vale 1 quando isso aqui for verdadeiro e 0 quando for falso. Então voltando aqui, se a resposta da primeira pergunta, né, disser que a gente está nesse conjunto, então agora eu tenho que dividir ele novamente. Então a melhor forma de dividir ele de forma balanceada, né, é dividir esses dois aqui. Aí eu tenho 0,25 em cada um. Então os dois vão estar com a mesma probabilidade. Então quando a resposta for 0 para essa pergunta, a gente vai fazer essa partição, dividir em AB e CD, onde cada um deles vai ter probabilidade de 1/4. Então a probabilidade de x estar em AB, dado que a resposta da primeira pergunta foi 0, né? Isso aqui dá meio. E a mesma coisa aqui dá meio. Então a segunda pergunta a gente pode associar também, né, uma variável aleatória, que vale 1 quando x está em CD e 0 quando não está, né, de forma que também que ela vai ter a entropia máxima aqui. Né? Então a entropia da segunda pergunta, né, dado que a primeira pergunta a resposta foi 0, a entropia vai ser máxima 1. Também é uma boa pergunta. Agora, no caso da primeira pergunta, o resultado ser 1, então a gente precisa agora particionar o EFG. Então, colocando aqui, tem 3 formas, né, da gente particionar o EFG. Pode particionar em E e FG, EF e G, EG e F. Então, de acordo com cada uma das partições que a gente fizer, a gente vai ter essas probabilidades aqui. Então, tendo essas probabilidades, a gente pode calcular qual que é a entropia associada a cada uma delas, né, e escolher aquela que tem a maior entropia. Então, esse particionamento, né, seria o melhor para o caso da resposta à primeira pergunta ser 1. Então, à medida que a gente vai fazendo as perguntas, a entropia remanescente das perguntas vai sendo a entropia do x, né, menos as entropias aqui de cada uma das perguntas. Então a ideia da abordagem angulosa é que a cada passo escolhemos aqueles que nos parecem melhor, né? Então as escolhas futuras terão que lidar com as possibilidades que restaram devido às escolhas passadas. Então em cada passo a gente vê aqui qual que é o passo que vai reduzir o máximo de entropia e segue por esse caminho. Depois, na próxima etapa, escolhe o passo que reduz o máximo de entropia e segue por esse caminho. Vai fazendo isso até determinar quem é o x.
Então aqui tem uma tabelinha mostrando aí as partições, as entropias de cada pergunta, que depois vocês podem verificar com calma. E aí, finalmente, essas perguntas, essas partições feitas, a gente pode representar isso aí a partir dessa árvore. Então a árvore do método guloso é essa árvore que está apresentada aí. E então essa árvore determina o nosso código, nosso código para codificar a variável x, ou as perguntas para determinar quem é o x. Então o comprimento esperado desse código, então a gente, dado o código, é fácil, a gente calcula o comprimento esperado, já vimos, é fácil calcular isso. Dada a distribuição, a gente calcula a entropia e aí a gente pode calcular a eficiência. Agora aqui tem uma comparação, Então o código do método guloso e o código obtido pelo método Huffman. Então o método Huffman obteve um comprimento esperado de 1,97, enquanto aqui era 2,57, e deu uma eficiência 0,98, enquanto aqui era 0,76. Então a gente vê que o Huffman obteve um resultado bem melhor do que o guloso. Ou seja, se você tentar tirar a melhor opção em cada passo, não te garante que você vai atingir o melhor global. Então o ótimo global, atingir o ótimo global não passa por fazer o ótimo em cada etapa. Então nós vamos ver o que é o método de Huffman. É um procedimento que ele faz o caminho ao contrário. Ao invés de começar daqui de cima, pegando o nosso conjunto inicial e fazendo as partições e descendo, ele começa ao contrário, ele começa de baixo. Então ele começa sempre juntando, vai juntando simples, até formar a árvore. Então essa proposta do Huffman ele foi feita pelo Huffman quando ele era um aluno do Bob Fenn, e o professor passou como um dever propor um método de codificação ótimo. Então era um problema que na época era um problema em aberto, e sem saber que existia a solução, que não existia a solução, o Huffman foi lá e solucionou o problema. Então o procedimento do código de Huffman são esses passos aí que vão sendo repetidos. A gente vai selecionar os dois símbolos menos prováveis, aí ambos vão ter associado as palavras mais longas, que vão se diferir no último bit. Vamos combinar esses dois símbolos em um símbolo auxiliar, com probabilidade igual à soma das probabilidades dos símbolos que foram juntados, e vão adicionar o símbolo auxiliar e remover os dois símbolos originais, previamente selecionados. E aí então a gente passa de um problema, que a gente tem, se for, sei lá, m símbolos, a gente passa para um problema para m-1 símbolos. Aí depois passa para um problema para m-2 símbolos e continua. Até no final, que o problema só vai ter dois símbolos, aí é trivial, é 0 para um, 1 para o outro. Então uma estratégia bottom-up, faz de baixo para cima, igual a gente mostrou. Então a estratégia do Huffman também vai ser uma estratégia que funciona da mesma forma, se o D for maior do que 2. A ideia é só que quando D é igual a 2, a gente junta de 2 em 2 símbolos. Se for maior do que 2, a gente vai juntar de D em D símbolos. Então se for em 3, 3 em 3. Se D é igual a 4, 4 em 4. Vai juntar de D em D símbolos, e aí pode ser necessário que a gente precise introduzir símbolos fictícios para poder ter um número completo de símbolos para juntar. No caso de 2 não precisa, sempre se consegue juntar um com o outro. Sempre tem 2 que precisa juntar. Agora se for de 3 em 3, ou 4 em 4, pode, dependendo de quantos símbolos você tem, você pode precisar inserir símbolos fictícios. Aí depois a gente vê isso em exemplos. Daí a gente vai ver que o comprimento das palavras de Huffman não são sempre menores do que os comprimentos do Shannon. Então se a gente analisar cada um dos comprimentos associados aos símbolos, não são todos que satisfazem ser menor, mas o que importa é que no final o comprimento esperado vai ser menor. Então vamos ver um exemplo de como que funciona
para fazer o código de Huffman. Vamos supor que então a gente tem símbolos com essa distribuição. E aí, para poder, né, organizar as ideias, vamos colocar a distribuição aqui. Então aqui um quarto, um quinto, 3/20, 3/20. E já está ordenado, né, em ordem crescente aqui, né? Então já colocamos ordenados aqui. Se não tiver, é só ordenar. E aqui os símbolos que estão associados aos valores da distribuição. Então a ideia do código é: vamos pegar sempre os dois símbolos de menor probabilidade, nesse caso 0,15, 0,15, e a gente coloca então, né, eles no final da árvore. Eles vão se distinguir apenas no último bit, né? Então para um ganha 0, o outro ganha 1. Então tanto faz, né? Poderia ser 1 aqui e aqui 0, não importa. E vamos associar esses dois símbolos, né, formando um símbolo auxiliar, com probabilidade que é a soma da probabilidade dos anteriores. Então a gente tem um problema que a gente saiu aqui do problema de 5 símbolos. E agora a gente tem um problema que tem 4 símbolos. A gente substituiu 2 símbolos por um símbolo auxiliar. Então a gente tem um problema com um símbolo a menos para fazer a codificação. E agora a gente repete os mesmos passos, né? Então a gente vai analisar essa distribuição, pegar os dois menores. Então os dois menores são esses dois, ou poderia ser esses dois, né? Tanto faz. Então a gente nota que tem a opção de escolha, né? Então a gente vai poder, né, ter mais de um código de Huffman diferente, né, associado aí para essa nossa distribuição. Né, a gente, além de poder escolher, né, se a gente quer colocar zeros e uns aqui, né, ou a gente pode também, quando dá empate, a gente pode escolher juntar uma dupla ou outra dupla, né? Então tanto faz. Então nesse caso, ficar mais simples aqui, vamos escolher juntar esses dois. E aí nós vamos realizar o mesmo procedimento. Então para manter a mesma coerência aqui, né, vamos colocar, se aqui colocou 0 para um lado, 1 para o outro, vamos colocar 0 para um lado e 1 para o outro também. Poderia inverter, não tem problema, mas vamos manter igual. E aí nós vamos então juntar esses dois em um símbolo auxiliar, com probabilidade 0,45, né, e colocar 0 ou 1, né, no final, para distinguir cada um desses símbolos. E agora a gente passou, né, a ter um problema com apenas 3 símbolos para realizar a codificação. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vamos selecionar os dois de menor probabilidade, juntar eles num símbolo auxiliar com a probabilidade sendo a soma dos dois, colocar 0 e 1 para cada um dos caminhos aqui. E passamos a ter um problema com apenas 2 símbolos, que aí a solução é trivial, né? Então junta e dá. E aí acaba o procedimento. Então agora, nesse processo que a gente foi construindo, juntando os símbolos, a gente foi construindo a árvore. Então é só percorrer a árvore para poder descobrir, né, qual que é o código de cada símbolo, né? Então se a gente começar aqui, né, da raiz da árvore, vamos supor que eu quero ver o código do 1. Então, o caminho da árvore para 1 é esse aqui. Então, a gente tem o 0, 0. Então, 0, 0 é o código do 1. O código do 2, então eu vejo o caminho para chegar no 2. Né? Começo aqui na raiz, passo aqui. Então, o código do 2 é 1, 0. Então, 1, 0. E assim por diante, né? Então, para achar o código de 3, percorra a árvore até chegar no 3. Então, eu passo esse caminho. Ops, errado. Aqui. Esse caminho eu passo pelo 1 e pelo 1. Então, o código do 3 é 1. Para chegar no 4, a gente pode fazer o caminho contrário também, né? Então é 0, 1, 0. Então tá aqui. E para chegar no 5, o caminho é esse. Então é 0, 1, 1. Então a gente tem os códigos.
Dados os códigos, a gente calcula os comprimentos. E aqui, para ter a referência, esse aqui é o comprimento ótimo, né? Nosso L estrela. Então a gente vê que os nossos comprimentos obtidos, né, alguns aqui coincidiram com o ótimo, teve um aqui que foi até menor, né, e esse daqui maior. Note que para esse exemplo, né, se a gente fosse criar o código de Shannon, os comprimentos que a gente teria aqui seria 3, né, em vez de 2, né? Esse aqui seria o código de Shannon. Então, a gente vai acabar, né, gastando um bit a mais ali para representar o x igual a 3, né? E aí, nesse caso, a gente teria um resultado, uma eficiência, né, pior do que a eficiência do código de Huffman. Então vamos ver a eficiência do código de Huffman. Então aqui o comprimento esperado do código deu 2.3. Né, a gente tem as probabilidades, tem os comprimentos, então a gente calcula o comprimento esperado. E usando a distribuição, a gente calcula a entropia. Então calculando, né, a eficiência, aí dá 0,9937. Uma outra notação, uma forma compacta da gente representar esse código de Huffman, né, que às vezes vocês vão encontrar essa notação em algumas referências, colocar parênteses, né, mostrando os símbolos que foram juntados, né, que você juntou. Então primeiro a gente juntou o 4 com 5, então a gente coloca aqui um parênteses juntando os dois. Aí o resultado do 4 com 5, a gente aguarda, e a gente vai juntar depois. O próximo passo foi o 2 com 3, então vou colocar com o 2 e o 3, a gente juntou o 2 e 3. Aí depois, no próximo passo, a gente juntou, né, o que vinha do 4 com 5 com 1. Então, vou colocar o 1 aqui. Juntou o que vinha com 1, depois juntou todo mundo, né? Então, essa aqui pode ser, né, uma notação, que é utilizada, às vezes vocês vão encontrar essa notação em algumas referências, para uma forma compacta aí de apresentar, né, o código de Huffman. Então, olhando para essa notação, é fácil, né, reconstruir e fazer a árvore. E aqui tem um outro exemplo. Tem uma distribuição, 1/3, 1/3, 1/4 e 1/12. A entropia é calculada. E tem dois códigos de Huffman, né, onde aqui os comprimentos que a gente encontra para cada um deles. Aqui, como a gente falou, em situações aqui dá empate, né, a gente pode optar por um caminho ou outro. Então, fica como para casa e fazer esse exercício, né, ver que tem essas duas possibilidades, né, e aí comparar também com o código de Shannon, criar o código de Shannon para essa distribuição, né, comparar os comprimentos esperados para os casos de Huffman e para o caso do Shannon, e comparar as eficiências dos códigos, né, e analisar os comprimentos das palavras, né, que estão verificar o que importa, né, que pode ter casos que o código de Shannon tem palavras com comprimento menor, mas o que importa é que na média o comprimento esperado do código de Huffman, né, vai ser um comprimento menor do que o comprimento esperado do código de Shannon.